Você já imaginou a importância do futebol para um imigrante? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Um imigrante, claro, brasileiro, morando fora do Brasil. Mas antes eu quero comentar aqui o porquê da ausência durante as últimas 2 semanas. Talvez até um pouco mais do que isso. Foi uma sequência de problemas. Primeiro eu tive um problema no olho, minha visão, e depois nós tivemos um problema com o canal. Eu não posso, eh, discorrer a respeito do problema, mas foi um problema legal do canal, mas está aparentemente tudo resolvido, até segunda ordem. A partir de agora eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado, para tratar de assuntos polêmicos, mas eu não vou deixar de tratá-los, tá? Assuntos relacionados com xenofobia, preconceito, discriminação, tratarei dos assuntos um pouco, talvez tendo um pouco mais de cuidado. Mas de toda maneira, se porventura o canal passar novamente por problemas legais, eh, eu vou continuar insistindo até que eu perca a vontade de falar sobre isso. Eu, comentei, não contei todos os detalhes, mas os membros aqui do canal sabem do que se trata. Eu me desculpo particularmente a eles por conta dessa ausência. Então tive um problema legal aqui com o canal, tive um problema no meu olho, e aí começou o semestre na faculdade. Bom, falar sobre o que interessa, né, eh o futebol. Bom, eu sou fanático por futebol, vocês podem ver ali, ó, ali embaixo, o Maradona, enfim, com frequência. Aí ali em cima tem o Ronaldinho, que vocês não conseguem ver o Ronaldinho. Rivelino tá ali, o Zico, enfim. Sócrates. Eu sou fanático por futebol. Eu acho todo mundo tem direito a ter uma alegria fugaz e superficial. A minha é o futebol. Futebol, entre as coisas mais importantes, é a menos importante, ou entre as coisas menos importantes, é a mais importante. Eu sempre, aí falando mais filosófica e intelectualmente, eu sempre me admirei muito com a paixão do torcedor, né, que é uma paixão completamente sem razão. É um amor sem razão, né. Na vasta maioria das vezes, o clube nunca deu nada para o torcedor, não tem compromisso nenhum, o torcedor simplesmente ama aquele clube. Tem várias camadas de importância, e eu vou tentar resumir, porque não é o ponto direto desse vídeo. Mas, por exemplo, eu cresci dentro do Maracanã. Eu ia nos jogos do meu time, com a frequência que era possível, mas eu ia ao Maracanã assistir qualquer jogo. Então, o jogo mais obscuro que eu assisti na minha vida no Maracanã foi um jogo América contra Olaria. O América ocasionalmente mandava os seus jogos no Maracanã também. Devia ter umas, sei lá, tinha menos de 1.000 pessoas no estádio. Era uma quarta-feira à noite com chuva, vocês imaginam. E eu sempre gostei da democracia do estádio, desde pequeno. Da possibilidade de mistura que havia ali, né, de você sentar ao lado de um maltrapilho com algo em comum, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação, e quando havia um gol, você abraçava-se com estranhos, e quando você tomava um gol, você chorava com estranhos. Eu sempre gostei disso. Faz um pouco parte da minha formação, eh, pessoal. Então o estádio tem, a representatividade que havia no estádio quando eu era jovem, era uma coisa extraordinária, e uma coisa que eu gosto. Então eu gosto mais de futebol do que eu gosto do time para o qual eu torço. Além disso, eu gosto de jogar futebol mais do que assistir futebol. Eu também amo assistir futebol. E aí estudei muito futebol. Talvez fora da minha profissão tenha sido a área que eu mais dediquei horas da minha vida, ou jogando ou estudando. Tenho vários cursos relacionados ao futebol. Do ano 2000 até 2020, apenas um ano entre todos esses anos, eu não fiz um curso relacionado com futebol na minha vida. Então era um curso de técnico, de tática, enfim. Futebol é muito importante para mim. Eu carrego essa paixão comigo para onde quer que eu vá. Até mais ou menos 2010, mas até 2006, com certeza, o Brasil tinha uma representatividade futebolística muito grande. Era, sim, conhecido, mais conhecido pelas suas façanhas futebolísticas. E o futebol me livrou de várias roubadas,
mas assim, várias roubadas. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, no Egito, chegando no Egito, havia algumas situações no Egito. Tava vendo aquela revolta árabe lá, não sei se vocês lembram, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. No meio daquela confusão, então entrar no país era uma confusão danada. E aí eu cheguei na imigração, eu vinha de Atenas, tava voando de Atenas pro Cairo. Aí chegamos no Cairo, passar na imigração, eu via na fila o quão difícil estava sendo, estava demorando horas e horas, o escrutínio danado, perguntas, as pessoas chegavam lá e ficavam horas e horas, e algumas pessoas iam para uma salinha, outras pessoas voltavam, tava uma confusão danada. É claro, você vai ficando nervoso. Eu cheguei lá com o meu passaporte, coloquei o passaporte ali na mesinha do cara, no guichê, o cara pegou, ô Brasil, conhece o Romeu? Aí eu fiz uma cara e disse, Romeu, joga aqui, não sei o que, ele falou o nome do time lá. Nunca eu tinha ouvido falar na porra do Romeu. Falei, claro, pô, Romeu, puta craque, Romeu, Romeu, Brasil. Aí ele perguntou de onde eu era, eu falei, de São Paulo. Não, ele é de Porto Alegre, é perto. Eu falei, não, é pertinho ali, mesma cidade. Pumba, carimbou, entrei, em 30 segundos eu tinha entrado no Cairo. Foi assim. E passagens similares em Istambul, no Marrocos, particularmente países que são fãs de futebol e são meio periféricos, então tinha muito essa facilidade. Mas isso agora vocês devem saber, está acontecendo, vai acabar nesse final de semana, a Copa do Mundo de Futebols, Copa do Mundo de Futebol de Clubes, FIFA Club World Cup. É um torneio, uma Copa do Mundo de Clubes, que está sendo realizado nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que vocês ouviram falar. Participaram desse torneio 4 clubes do Brasil e 2 clubes da América do Sul, da Argentina especificamente, Boca Juniors e River Plate, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Não são os times de maior representatividade do Brasil, mas são todos times importantes, né? Particularmente Flamengo e Palmeiras atualmente. E esse é um torneio que está sendo desprezado pelos europeus. Não vai dizer que tá, e vai chegar alguém e falar que tá como desprezando. Não é um torneio secundário para os europeus, é um torneio ou de pré-temporada ou de final de temporada. Eles não estão levando tão a sério quanto os sul-americanos. Dane-se, é problema deles. Não tem nada a ver com isso, não é esse o ponto. Independente disso, está acontecendo um fenômeno interessante. Aconteceram 2, né? Primeiro, eu presenciei torcedores de outros times torcendo para times rivais quando eles jogavam contra europeus. Raro isso. Não nas fases iniciais, depois não. Depois, obviamente, você torce pro time cair porque você não quer mais um campeão do mundo te enchendo o saco. Tudo bem. Mas eu vi uma simpatia no começo, como algo que não tinha visto. Mas a campanha dos times brasileiros repercutiu fora do país. Positivamente. Positivamente. E eu acho, assim, eu sempre fui muito crítico dessa. Como vocês sabem aqui no canal, eu sou muito crítico a estereótipos. Então, você é brasileiro, então você gosta de futebol, você joga futebol, você é mulher, você samba, ou coisa pior, né? As associações são piores, mulher fácil, etc. Estereótipos são ruins. Ponto final. Há um benefício positivo de ser bem percebido quando se trata de um esporte muito popular. Não tenha dúvida. O estereótipo é ruim, mas é legal ser bem percebido. Pô, é legal, forma bons jogadores, é um país de futebol, é legal, tem alguma tradição. Isso é legal. E isso deteriorou-se nos últimos 10 anos, 15 anos. Houve o processo de deterioração, um processo contínuo, e a gente vai perdendo referência fora do Brasil. Particularmente se você mora num país onde o futebol seja importante. Se você mora nos Estados Unidos, no Canadá, talvez não seja. Um pouco, sei lá, talvez seja, não sei. Mas certamente, por exemplo, na França, na Europa, nos países africanos, na Ásia, é importante. É importante. E essa perda é uma coisa ruim. Eu entendo o paradoxo aqui, a contradição do estereótipo e da perda do futebol, mas fundamentalmente era uma coisa que me fazia falta. Me fazia falta. Eu me lembro de uma outra passagem importantíssima do futebol.
Na Rússia, lá no Transiberiano, né, na verdade Transmongoliano, né, que sai lá de São Petersburgo, vai até Mongólia, Irkutsk, depois vai para Pequim, né, foi um trem que eu peguei alguns anos atrás. E no trem, muita dificuldade para conversar com as pessoas, mas quando começava uma conversa, particularmente com homens, os caras começavam a falar de futebol e se enlouqueciam, e sempre tinha jogador brasileiro. Cara, abriu muitas portas, sempre abriu muitas portas. E ainda existe isso, é claro, mas diminuiu muito e vem diminuindo muito. E agora, com essa Copa do Mundo, houve uma pequena retomada. E eu senti isso pelos comentários que eu recebi de meus alunos na faculdade, falando sobre isso. Não, futebol, pô, você viu? O Flamengo ganhou do Chelsea, pô, quem é o Botafogo, né, cara? Quem é o Botafogo? Eu falei, também não sei. Não sei, que deve ser alguma coisa aí, né? É um bairro, sacanagem. Desculpa os amigos botafoguenses que estão assistindo aqui. A brincadeira, né? Que não consigo segurar. Mas assim, houve uma repercussão, houve uma retomada. E eu me lembrei da importância que isso tinha alguns anos atrás e quão bom isso era. É ruim do estereótipo, mas era legal da referência. Era legal da referência. Eu espero que isso vai continuar? Não, isso vai morrer, vai diminuir. Não acho que a seleção brasileira vai conseguir retomar nenhum tipo de protagonismo. Isso não é. O brasileiro médio acredita nessa varinha de condão, né? Que vai chegar o técnico, vai mudar tudo, o Brasil volta a ser o país. Não, isso é um processo longo, contínuo, né, de investimento, de desenvolvimento intelectual que o Brasil desistiu de fazer, né? Mas, através dos clubes, através do profissionalismo de alguns clubes, de um campeonato mais organizado, pode ser que isso venha a acontecer no futuro. Enfim, a ver. A dizer aqui é que eu me senti um pouco melhor vendo o futebol se tornando-se novamente, depois de muito tempo, um pouquinho lá, uma nesgazinha ali, uma fissurinha ali de esperança, uma faísca de esperança. E eu achei isso bem legal e espero que isso volte. Bom, mais uma vez, me desculpem pela ausência, espero que isso não aconteça novamente. Agradeço pela audiência. Antes de você sair, deixe seu comentário, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. O seu comentário é muito importante. Dá uma lida aqui na descrição, a gente traz algumas informações importantes. Vamos retomar aqui, espero que agora com a mesma frequência que a gente estava mantendo no começo do ano. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, compartilhe, tem muita coisa legal aqui neste canal e deixe seu comentário aqui para a gente trocar uma ideia. Grande abraço, até a próxima.